Eu não. Pessoal, bom dia, foi mal aí. Tinha esquecido meu microfone estava bloqueado aqui. Por isso que eu vi aqui a mensagem. Então, como eu falei, que eu estava falando que vocês não ouviram, obrigado pela presença, né, mais uma vez, todos. Nós vamos dar continuidade ao livro de Excel. Vamos conseguir terminar ele a tempo hoje, melhor, terminar ele até o final da aula, porque falta aí uns 2 capítulos pelo menos, tá? 2, 3 capítulos. Mas se a gente não terminar hoje, terminamos a semana que vem. Isso quer dizer, caso a gente venha terminar hoje, então a prova será de hoje a 8, tá? Se a gente terminar a semana que vem, de hoje é 15, ok? Mas nessas 2 aulas é provável que a gente já conclua o livro, né, o material. Então, o meu aqui, eu vou no capítulo 13 do livro, ele diz lá dados e macros, tá? Então, na página, pelo menos no meu, a página é 210, de vocês aí muda um pouquinho a página, tá? Nós vamos trabalhar com obter dados externos. E esse obter dados externos, o próprio nome já está dizendo, quando se fala, são dados que não estão no Excel, ou seja, eles estão fora do Excel, e você quer trazê-los para o Excel. Então, acontece muito nas empresas, por exemplo, tem um banco de dados onde está armazenado as informações da empresa, as pessoas preferem trazer, ou seja, importar esses dados do programa, do banco de dados da empresa, para o Excel. Então, quer trazer para o Excel. Então, esse passo, ou essa forma de trazer os dados é chamado de importar dados. Uma observação é que para importar esses dados, os dados eles têm que estar armazenados no formato de colunas, porque um banco de dados trabalha, né, com os campos e tal. Então, os dados do banco de dados eles serão importados aqui. Como eu não tenho nem exemplo mais com Access, porque lá no Microcamp a gente trabalha, tem umas turmas com a grade mais antiga, nós trabalhamos com Access, que é um sistema gerenciador de banco de dados da Microsoft. Então eu sempre uso como exemplo para mostrar nas aulas de Excel. Só que está com tempo que eu não pego essas turmas, ou seja, não está tendo mais essas turmas para mim. Mas eu vou mostrar pelo menos o processo. Eu não sei se eu vou encontrar algum no meu computador, mas se pelo menos não encontrar, a gente explica como é que funciona. Então, ó, ao lado esquerdo aqui, eu cliquei lá no grupo de ferramenta dados, tá? Cliquei no grupo lá de ferramenta, ou seja, na guiazinha dados, aqui ao lado esquerdo, obter dados. E observa que existe várias possibilidades de trazer dados, tá? Por exemplo, se eu colocar um arquivo, eu posso pegar, digamos, dados que estejam em uma outra pasta de trabalho do Excel, sem problema nenhum. Eu posso também, por exemplo, pegar de texto desse tipo de arquivo CSV, tá? Eu posso pegar
XML, eu posso pegar do JSON, eu posso pegar de alguma pasta que esteja, point. Na parte do Azure, sim, aí vem aqui, ó, banco de dados, tá? Hoje, um dos bancos mais utilizados, um dos tipos de bancos mais utilizados no mercado, né, nas empresas, é esse daqui, ó, do banco de dados MySQL. Então, MySQL é um dos bancos de dados mais utilizados no mundo. Então, geralmente as pessoas importam melhor a formatação, a impressão. Então, facilita bastante, tá? Seria aqui do A, que não tem, tá? Mas existe várias possibilidades. Aqui do azul é porque existe um sistema que, na verdade, é um Windows nas nuvens, né? Que é o Windows Azure, né? E aí ele pegar os dados que estão nas nuvens também, ou seja, que estão armazenados. Aí vem alguns serviços online, tá? Ele vai mostrar aí vários que a gente pode pegar. Eu vou só tentar aqui ver se eu encontro, eu acho pouco provável, mas vamos fazer um teste. Ah, não, porque tem lá aquele mala direta no Word que a gente fez lá no módulo passado, ele gera uma tabelazinha do Access, então tá mais fácil da gente encontrar aqui, ó. Deixa eu tá? Procurar aqui, ó, minhas fontes, tem alguma tabela aqui, ó. Por exemplo, essa todo mundo consegue visualizar aqui uma janelinha de arquivos. Vocês conseguem visualizar aí? É a do que faz a importação de dados? Isso, importar dados, exato. Tá? Observe que aqui aparece um arquivozinho do Access, observe que tem uma aqui, então essa chavezinha, ele representa um arquivo do Access, e vem aqui, ó, mala direta, tá? Mala direta, inclusive essa mala direta foi a mesma que nós utilizamos lá no Access, tá? Então nós criamos a mala direta do Word e agora eu estou resgatando ela. Digamos que eu queira pegar aqueles dados que foram criados lá na mala direta do Word e eu queira trazer para o Excel. Já seleciono aqui, dou um cliquezinho em importar e ele vai todos aqueles dados que foram criados na mala direta. Então, observe que existe a possibilidade de se comunicar, por exemplo, um programa com o outro, de um pegar os dados do outro, tá? Muito embora, está lá conectando e tal. Só aguardar aqui um instantezinho. Se não acontecer nenhum erro, ele vai aparecer aqui na tabela do Excel. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Essa a versão aqui nova ela mostra, geralmente aparece essa opção direto lá, e aqui ele mostra para a gente escolher as tabelas, né? Então, muito embora quando a gente vai escolher, por exemplo, um banco de dados pode ter várias tabelas, então a gente observa que apareceu uma janelinha aqui, nome da empresa, cidade, estado, CEP e tal, e-mail e endereço. Então, eu vou simplesmente clicar, deixa eu ver aqui se é carregar. Pronto. E aí vocês podem observar que aqueles mesmos dados da mala direta que nós fizemos lá no Word, observe trazê-las aqui para o Excel. Tá? Então, da mesma forma que lá na mala direta, se a gente tiver, por exemplo, uma planilha já com os cadastros, por exemplo, das pessoas aqui, não precisaria digitar lá, porque nós já teríamos uma fonte de dados, ou seja, nós já teríamos dados. Então, essa questão de importar, tanto é válida do Excel para o Word, do Word para o Access, do Access para o Word, do Access para o Excel. Então, esses programas, principalmente os programas da Microsoft, ele tem essa possibilidade de você trazer dados de um outro programa, ou seja, de você importar dados de um outro programa. E esse processo aqui de você trazer os dados de um outro programa é algo muito praticado dentro das empresas, né? Principalmente para o pessoal que trabalha no TI, que é quem trabalha com a tecnologia da empresa, né?
existe essa necessidade de, por exemplo, transformar os dados de um sistema em uma planilha, porque a partir daqui ficaria mais fácil a questão de organização, tá? Então, tudo aqui ficaria mais interessante, ok? Entenderam essa parte aí de importar os dados? Hein, pessoal? Entenderam de importar os dados? Vamos lá, Sim. Joelma. Sim. Vitor já disse sim, Maria. Vamos lá. Vão participando aí. Nós temos, por exemplo, essa partezinha que é importar os dados. Eu vou clicar aqui em uma outra planilha para a gente ver aqui outras possibilidades, tá? Já fizemos essa partezinha aqui, que seria obter dados. Eu poderia pegar dados da web, mas eu não vejo muito viável essa questão de pegar dados da web e tal, porque, na verdade, você vai definir um site. Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Vocês vão definir, colocar uma URL de um site, ó, e aquele site dentro do Excel. Só quando você baixa ele dentro do Excel, a formatação do site não vem só todos que tem no site, vem basicamente solto no Excel. Então, assim, é uma coisa que eu não acho muito viável. Isso também ele demora pra caramba. Então, porque imagina, um site, a quantidade de informação que não tem. Então, ele vai demorar pra caramba para baixar todo esse conteúdo. Mas seria só, inicialmente, você colocar a URL, ou seja, o http www e o nome do site. Ou seja, lá no site, clicar com o botão direito em cima dele, copiar e colar aqui, clicar em OK e ele vai baixar. Eu não acho que a gente vai perder muito tempo aqui se a gente for fazer, porque ele demora nesse processo. Mais abaixo seria a tabela, tá? Então, eu poderia pegar onde estão os dados da tabela, poderia estivessem em uma outra parte do Excel e colocá-los aqui. Tá? Seria isso daqui. Mas mais à frente, eu tenho a planilha 2, que é onde tem os dados, tá? Inclusive, ela já veio com filtro aqui. Eu vou tirar, ver se eu consigo aqui tirar o filtro e explicar para vocês essa questão de filtro. Já tem dados aqui, eu vou só cadastrar mais pessoas para vocês verem como é que funciona essa questão aqui. Tá? Então, vou colocar aqui Sebastiana. Olá, sou Sebastiana. Vou colocar microcampo, vou colocar cidade, vou colocar Arapiraca, Lagoas, o CEP aqui eu vou inventar, vou colocar aqui Sebastiana, @gmail.com. Ver se tem mais gente entrando aqui. Vou colocar aqui Rua do Lixo. Vou colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Pensar num nome aqui criativo. Vamos colocar aqui Adelso. Nossa! Vou colocar aqui, vou dizer que ele é. Vou que ele é de Lagoa da Canoa. Alagoas. Cadastrando mais pessoas aqui, porque a questão da gente trabalhar essa parte que nós vamos ver agora, que vai ser de filtro. Coloca lá, Adelson. Vou colocar mais uma pessoa aqui. Deixa eu ver aqui. Colocar. Já. Ali Alagoas. Coloquei um errado, vocês foram também.
colocar aqui. Rua. Pessoal, eu cadastrei alguns dados aqui. Essa partezinha aqui de classificar, de filtrar. Então, primeiro, vendo aqui essa possibilidade aqui de classificar, tá? Vejam o seguinte, antigamente, como não existiam os computadores, nas escolas, a ordem alfabética de acordo, digamos, primeiro as pessoas começam com letra A, depois com letra B, e não necessariamente ficava exatamente na ordem, porque era feito de maneira manual, né? Os funcionários que faziam a ação. Então, tinha lá uma folha de matrícula, ou seja, uma lista de matrícula, tá? E a partir daí, de forma manual, ele iria pegando, ou quem trabalhasse na escola ia pegando e ia organizando. A partir do momento que veio os computadores, essa organização ela tornou-se automática. Observa que eu cadastrei as pessoas aqui de maneira aleatória, sem observar ficar organizado. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar todos os dados das pessoas, tá? Eu selecionei todos os dados. E por que eu tenho que selecionar todos? Porque se eu selecionar só o nome das pessoas, existe a possibilidade de trocar. Por exemplo, o José da Silva, que mora na Rua da Cobra, ele morar na Rua do Osso, por exemplo, ou ele morar na Rua do Lixo. Então, os dados ficam todos trocados. Então, existe a necessidade de fazer essa mudança. Imagine, Maria Pastora, que está na Rua do Fuxico, ficar na Rua do Osso, por exemplo, na Rua do Lixo. Deixa eu... Pronto. Então, por isso, a necessidade de fazer essa seleção de todos os dados. A classificação ela pode ser feita de maneira crescente ou maneira decrescente, ou seja, de A a Z ou de Z a A, do menor para o menor. Então, vou lá, vou clicar de A a Z, e observa que todos agora já ficaram organizados. Ó. Então, um cliquezinho só, ele já organizou. As pessoas começam com a letra A, depois com a letra B, C, e assim sucessivamente. Então, existe essa maneira mais fácil aqui. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, de Z a A, observa lá que ele já vai lá para o melhor, já inverte, né, a posição. Tá? Outra forma da gente fazer personalizado essa organização, clicar aqui ó, em classificar. Quando eu clico em classificar, eu posso escolher, por exemplo, classificar por. Então, ele já me mostra aqui o nome de todas as colunas, tá? Já mostra o nome de todas as colunas. E eu posso definir a partir de onde são, tá? Se é por exemplo, por da empresa, por cidade, por estado, por CEP, por endereço, por e-mail, de que forma eu vou, digamos, fazer essa organização. Então, vou escolher aqui por nome, que geralmente é isso daí, tá? Não, vou escolher por cidade aqui, tá? Vou deixar por cidade. E eu vou dizer aqui, ó, classificar em valores das células, tem aqui, ó, cor da célula, cor da fonte, ícone da fonte, geralmente a gente usa valores, e a ordem a gente escolhe, se é de A a Z, ou você pode criar uma lista personalizada. Vou deixar aqui de A a Z, vou clicar em OK. Então, observe que a coluna de nomes, ela fica toda, digamos, lá no final e assim por diante. Aí observe que a cidade, né, na cidade, observe que começa primeiro as pessoas que moram em Aracaju, as pessoas que moram em Giral, depois as pessoas que moram em Lagoa da Canoa. Então, essa classificação, ela vai ser de acordo com a sua necessidade. Então, não é que exista um padrão e que obrigatoriamente essa classificação tenha que ser feita através da coluna nome. Não. Pode ser qualquer uma das colunas. Tá? Entenderam aí, pessoal? Boa. Escova o dente dela.
E aí, pessoal, escolheram? Ou, aliás, pessoal, entenderam? Entendi. Beleza. Fazer Certo. duas coisas aqui. Vamos lá. Então, continuando, tá? Vimos a partezinha de classificar. Agora eu vou selecionar toda a coluna, tá? E agora eu vou definir filtro. Eu acho super interessante, porque essa partezinha aqui de filtro, ele vai selecionar para a gente, ou melhor, vai mostrar para a gente só as informações que a gente tem a necessidade. Por exemplo, suponhamos que você trabalha numa empresa, tem lá uma lista enorme e você quer, por exemplo, o seu gestor diz o seguinte, ó, eu quero uma ordem das pessoas, então só vai ser visualizado, tá lá, uma lista com 200, 300, quanto for, mas ele só vai mostrar as pessoas de Arapiraca, ou de Giral, de Lagoa da Canoa e assim sucessivamente. Suponhamos que tem uma lista, um exemplo, um provedor de internet. Isso é feito online, mas o sentido da coisa é a mesma. A lista de todos os clientes, quem pagou, quem não pagou, e a pessoa vai lá e no filtrozinho escolhe, não, eu só quero ver as pessoas que pagaram. Então, só vai ser mostrado as pessoas que pagaram. As pessoas que não pagaram, ou eu posso listar depois e imprimir. Ou seja, eu posso separar, imprimir uma lista dos que pagaram e não pagaram. Eu posso pegar no Excel uma lista das pessoas, dos alunos, por exemplo, e pegar os alunos que foram reprovados. A partir daí fazer, por exemplo, um gráfico para saber quantos por cento foi reprovado e tal. Só acontece o quê? Observa que já ficou só uma setinha, tá? Só ficou uma setinha. Na primeira, tem a setinha para baixo e uma setinha para cima. Essa setinha para cima, ela quer dizer que aqui nessa coluna existe uma classificação, tá? Que nós acabamos de fazer. Então, digamos que em cidade, eu só quero ver quem de Giral, por exemplo. Ó, observa que ele tem aqui, ó, selecionar tudo. Eu vou escolher só Giral. Vou clicar em OK e observa que ele só os clientes de Giral, por exemplo. Aí, outros perderam, não. Os outros eles estão ocultos. Se você observar nas linhas ao lado, observe que está na linha 1, 4 e 6. Ou seja, a 2, a 3 e a 5 estão ocultas. Aí eu vou lá e digo, não, mas agora eu quero ver só o de Arapiraca. Eu marco Arapiraca, desativo o Giral e observo que só mostrou o de Arapiraca. Ah, professor, mas tem como eu analisar duas ao mesmo tempo? Tem, olha lá. Então, Arapiraca e Giral. Observe que ele já vai. Tá? Professor, mas tem como eu, por exemplo, dois filtros? Tem como colocar sim. Por exemplo, ó, se eu posso vir aqui, eu só na Rua da Cobra, por exemplo. Então, ele só vai mostrar, ó, observe que aparece um filtrozinho em cidade e aparece outro filtrozinho lá em endereço. Meu Deus, tá travando muito pra Eu mim colocar, aqui. por exemplo, entender. Não entendi. Vamos lá. É que tá travando Observa aqui muito pra que mim tá aqui. lá. Deixa eu verificar aqui. Não é minha internet não, viu? Tô com ela Professor, aberta aqui monitorando. Eu acho que a internet professor, de Pode casa. falar. aqui também tá travando muito. Tá. E é? Uhum. Deixa eu olhar aqui a minha internet, tá? Olha só, eu tô monitorando aqui, assim, acontece uma falhazinha aqui, lá, como diz a história, mas esse travamento seria pouco, não muito. Porque de vez em Não é quando que muito dá não. uma... Tá. Os demais tá travando também? Não, acho que a internet oscilando. Ah, tá. Ok. Infelizmente a gente vai ter que ir segurando assim. Quando vocês não entenderem, aí vocês... Tá? Professor, não entendi essa parte. Repete aí novamente. E aí a gente vai tentando se ajudar, tá? Vamos lá. Então, ó, eu posso usar mais de um filtro, uma coluna como filtro. Isso daí vai ser a minha necessidade.
Agora, por exemplo, observe que em cidade ele só mostra Giral, ele não mostra as outras cidades, tá? Também por quê? Porque não existe ninguém da Rua da Cobra em outras cidades, só existe Giral. Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar tudo e observe que o filtro da cidade ele permanece. Que eu vou dizer, não, agora eu vou querer que todos sejam visualizados. Eu vou clicar em OK e observe que está lá todas as pessoas cadastradas. Um outro exemplo que eu dou para vocês é o seguinte, por exemplo, lá na Microcampo não tem aquele mural dos aniversariantes do mês, tá? Tem. Então, quando você vai fazer um sistema, coloca lá, mês de aniversário, aí escolhe lá, janeiro, fevereiro, agosto. E aí, essa parte de filtrar, ela fica mais fácil. Se tem lá, por exemplo, em torno de 2.000 alunos cadastrados, aí vai lá, um exemplo, né? E aí vai lá e pede para visualizar só os aniversariantes do mês tal. Pronto. Aí ele já localizou tudo. Agora eu quero que filtre só os alunos que estão ativos. Então, são dois filtros, um pelo mês e outro para os alunos que estão ativos. Tá? Então, consecutivamente, chega todo início de mês, tem uma relação dos aniversariantes. Imprime e coloca no mural. Tá? Imagina se não fosse dessa forma, se não existisse esse filtro. Aí teria um a um e separando uma lista manual. Então, isso aí demoraria uma eternidade. Quando terminasse um mês, você tinha a lista do mês anterior. Então, não seria, digamos, interessante. Tá? Mas o filtro, ele é super interessante. Ok? Dúvidas, perguntas? Não, fica muito Hum. bem fácilzinho aí. Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou selecionar só os nomezinhos aqui das pessoas, colocá-los em uma outra coluna, tá? Só para a gente aqui usar um recurso, tá? Usamos o classificar e filtrar e observe que no grupo de dados eu tenho uma ferramenta aqui chamada de texto para colunas. Esse texto para colunas, basicamente, ele corresponde a você separar o nome do sobrenome da. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, nome e sobrenome, eu quero separá-los, tá? Ou seja, eu quero fazer a divisão. A questão é só o seguinte, por exemplo, Pastora dos Santos, José da Silva, Maria da Silva, esse da ele entra também como um sobrenome, mas aí a gente pode fazer a exclusão da coluna. Então, ó, vou aqui, ó, texto para a coluna, é um assistente, então é interessante que leia todos os detalhes para tentar compreender. E ele diz o seguinte, ó, o assistente de texto especificou os dados como delimitado. Ele vem explicando o que é um texto delimitado. Ó, caracteres como vírgulas ou tabulação separam cada campo. Ou, por exemplo, largura fixa. São campos são alinhados em colunas com espaço entre cada campo. Tá? Então, não é o caso, é delimitado. Embaixo ele já dá um exemplozinho aqui, eu vou dar um clique em avançar. E aqui ele diz o seguinte, ó, esta tela permite que você defina os contidos em seus valores. Você pode ver como seu texto é abaixo. Aí diz o seguinte, por exemplo, delimitadores, tabulação, tá? Ponto e vírgula, se for o caso. Deixa eu ver aqui, vírgula, espaço. Pronto. Porque no nosso caso, quem separa é o espaço. Então, observa aí, por exemplo, só o Adelso aqui, que não tem o dá. Então, ele vai gerar o dá aqui, o dá 12, tá? Ficaria professor. um trabalhinho a mais. Oi. Oi. Nessa parte que está mexendo em outra, como posso dizer, outra área, Não uma entendi, aba repete mais. novamente. Na hora que eu clico aí em texto para a coluna, ele abre uma guiazinha ou algo do tipo? Ele abre uma janela. Estão visualizando, não? Não. Não apareceu não mesmo. Apareceu, não. Também não Achei aqui. que seria... Então eu já sei. Esse erro aí não é erro da internet, é erro do programa, porque lembra que teve outra aula, inclusive do Excel, aquela parte de formatação, tive que fazer um print da tela e mostrar, deixar a janelinha ao lado, não foi?
Então é uma falhazinha do programa. Mas eu fechei aqui o monitor de internet aqui, deixa eu novamente coloco na tela se for. Vamos lá, a internet tá de boa aqui. Eu vou tirar um print. Deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês. Eita. Deixa eu fazer um controle. Deixa eu ver aqui, viu? Mesmo. Deixa eu cortar essa imagem aqui para deixar vocês vão ver. Só um instante. Pronto, ó, é essa janelinha aqui, tá? Essa daqui já é a segunda janela. A primeira é só a questão de definir delimitadores e tal. Deixa eu voltar aqui e abrir ela. Vou selecionar os dados, tá? Os nomes das pessoas. Aí vou lá em cadê? Texto para coluna. Então a primeira opçãozinha aqui é só a gente avançar. Pronto, aí chega onde vocês estão vendo aí, tá? E observa aqui, por exemplo, a Dels Catum, a Catum ficou na segunda coluna, mas tem o da e o DOS. Então vai ser uma coisa que a gente vai ter que ajustar depois, tá? Então vamos lá. Na linha, você observa que tem o seguinte, ó, lendo a mensagem aqui novamente para vocês. Esta tela permite que você defina os delimitadores contidos em seus dados. Você pode ver como seu texto é afetado na visualização. Cada vez que eu vou clicando, por exemplo, tabulação, aí quando eu cliquei em tabulação não aconteceu nada. Por quê? Porque o texto não era como uma tabulação, ou seja, usando a tecla Tab. Não tem separando ponto e vírgula, então é só espaço. Por isso que eu cliquei lá no espaço, ó. A opçãozinha de espaço está marcada, tá? Aí eu vou clicar em avançar. Perguntar o seguinte, ó, a próxima tela, na verdade, tá? Esta tela permite que você selecione cada coluna e defina o... Então, tem geral, texto, por exemplo, data e não importar colunas. O que acontece? O que nós estamos utilizando lá é texto, tá? A geral ou texto, porque o geral envolve textos e números, e texto só envolve texto, data só envolve data. Eu vou clicar em concluir, era só essa janelinha aqui, ó. Deixa eu apagar agora essa daqui, porque ficou mais fácil. E aqui vocês observem que, ó, ele simplesmente dividiu as colunas. Aí você vai dizer, ah, professor, mas na primeira linha lá, o Catum ficou na coluna B. Como é que eu faço aqui, ó? Eu vou dar um cliquezinho aqui no Catum, vou clicar com o botão direito, vou inserir, clicar em inserir, vem a opçãozinha aqui, deslocar para... Tem deslocar a célula para a direita, deslocar a célula para baixo, linha inteira não, eu quero deslocar para a direita, tá? Ó, quando eu clico em OK, observa que eu já desloquei para a direita, tá? Clico aqui, ó, com o botão direito na coluna B, excluir, tá? E se for o caso aqui na linha 1, eu dou um cliquezinho, ó, inserir, aí nome, e aqui eu coloco sobrenome. Observe que eu formatei. Então, existe a necessidade, ou melhor, existe a possibilidade de vocês ir trabalhar em uma empresa e chegar lá na empresa existir essa questão de você pegar os dados que estão, por exemplo, em um banco de dados da empresa, ou seja, o cadastro, e você fazer um filtro. Tá? Imagine um exemplo, aí está lá uma lista das pessoas e você não tem computadores disponíveis para vários funcionários. Por exemplo, digamos que os funcionários vão fazer cobranças. Tem lá 3, 4 funcionários para ligar para fazer cobrança. Só que você não tem 3, 4 computadores disponíveis para as pessoas estarem acompanhando os que estão devendo. Aí a forma seria essa, imprimir, ou seja, importar uma planilha, tá? Pegar essa planilha,
organizar e disponibilizar, imprimir e disponibilizar para as pessoas fazerem a ligação. Então, seria a forma mais de se fazer, tá? Então, pode acontecer com produto. Então, dentro de uma empresa pode existir várias necessidades, ok? Pessoal, entenderam essa partezinha aqui de texto para colunas? Entendi. Ok. Deixa eu ver só qual Ô, vai ser aqui. professor, Oi? por favor. Tem como repetir? Não A internet aqui tem. tinha meio que cai. Deixa eu voltar a fazer para voltar ao normal, tá? Eu consegui até a segunda etapa do assistente. Pronto. Ainda consegui Até o acompanhar. assistente. A Pronto. segunda etapa, sim. Então, deixa eu apagar só. Pronto. Então, ó, você acompanhou. Ainda teve mais. Vamos lá. Você acompanhou até aqui, tá? Eu vou Aham. aproveitar e vou tirar outro print, porque aí eu comento a tela para vocês, tá? Então, deixa eu selecionar os dados novamente. Eu vou Nessa parte colocar aqui do livro, eu venho acompanhando também. colunas. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer melhor. Só vai demorar aqui, eu vou colocar tela a tela do assistente, tá? Só um instantezinho aqui. Colocar a tela vocês, mesmo que vocês não estejam vendo, mas vocês vão conseguir visualizar. Vou colocar a primeira tela e vou colocar a última. Coloquei uma, duas. Agora eu vou colocar a terceira aqui, só um instante. Vou dar uma organizada. Pronto, vamos lá. Vou botar um zoom aqui de novo para vocês poderem acompanhar. Então, ó, na primeira janela aí, observe que é 1 de 3. Então, na primeira janela, ele perguntou, melhor, ele teve o objetivo de descobrir o seguinte: de que forma o texto está disposto, ou seja, de que forma os dados estão dispostos. Aí existe duas formas: existe o delimitado e aí existe o largura fixa. O delimitado, como vírgulas ou tabulação, separam cada campo. Já largura fixa, campos são alinhados em colunas com espaços entre cada campo. Na verdade, não existe vários campos, existe um campo só, tá? Por isso que ele já definiu aqui como limitado. Na segunda janela, ele disse o seguinte, ó, informe, ou melhor, esta tela permite que você defina os delimitadores contidos em seus dados. Você pode ver como seu texto é afetado na visualização abaixo. Então, eu fui clicando e, obviamente, já dava para perceber que os textos eles estavam separados entre espaços e não entre, por exemplo, vírgula, aspas, não. Por isso que eu já fui de espaço. Quando eu cliquei no espaço, ele já separou coluna por coluna, tá? Ou seja, ele pegou cada partezinha do texto e ele foi separando entre colunas. Na última tela, ele aqui diz: esta tela permite que você selecione cada coluna e defina o formato dos dados. Aí, formato dos dados da coluna. Então, o que acontece? Em geral, observa que ele explica ao lado
direito, que é geral. Então, geral ele vai envolver tudo, tá? No nosso caso, nós poderíamos usar geral, nós poderíamos usar texto. Eu usei texto, tá? Então, ó, texto porque quando se clica em texto, ele vem explicando que é só a questão de texto. Se por acaso tiver números envolvidos, vai funcionar. Se você quiser separar data, por exemplo, dia, mês e ano, você pode separar também e não importar, ou seja, coluna, ou seja, ignorar. Seria isso daqui. Não, eu quero que separe aí, independente de qual seja o formato. E ele vai separar. Quando eu marquei texto, eu cliquei em concluir. Então, o resultado que ele me deu, observa que foi esse daqui, tá? Então, observa que ele já me deu esse resultado aqui. Aí, o que é que acontece? O Catum ficou na coluna B. Eu gostaria que ele tivesse ficado na coluna C, mas só tem dois nomes. O cara aqui não tem um dá, um dós, um di, seja lá o que for. Aí, eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito em cima do Catum. Vou clicar em inserir. E quando eu clico em inserir, ele pergunta o seguinte: você quer deslocar a célula para a direita, deslocar a célula para baixo, você quer deslocar a linha inteira ou coluna inteira? Não, eu quero que ele vá para o lado direito. Ó. E observe que ele já jogou aqui para o lado direito. E agora, com o botão direito, clicando aqui na coluna B, eu simplesmente vou excluir. Ó, pronto, excluir. Eu poderia vir aqui também no 1, ou seja, na linha 1, e formatar isso daqui, ó. Colocar, por exemplo, nome. Aqui, ó, sobrenome. Estou com a planilha pronta, ou seja, estou com a planilha organizada. Então, pode acontecer de vocês estarem trabalhando em uma empresa, que a empresa vai colocar para vocês as situações, ó, eu quero que vocês me entreguem os dados assim. E, como eu já falei em outros momentos, quando a gente está trabalhando numa empresa, a empresa não quer saber se sabe ou não. Você passou no seu currículo que você tem um curso de informática. Então, ela vai dizer, ó, se você tem um curso de informática, me dá... Você manja de tudo, que você sabe de tudo, então se vire. Tá? Então, nesse caso, eu não lembro, aí vai ter que pesquisar. Mas nas empresas, eles vão colocar a situação para você e você vai ter que resolver. Tá? Ok? Pessoal, alguma dúvida aí agora? Não, agora eu entendi. Tranquilo. Joelma. Entendeu, Joelma? Joelma, Israel, Maria, Luana, Lucas. Todo mundo entendeu aí? Tranquilo. Tranquilo. Beleza, vamos lá. Continuando aqui, tá? Então, aqui em dados, nós já vimos a questãozinha aqui de classificar e filtrar, já vimos filtro, já vimos texto para coluna. Tem uma partezinha aqui, preenchimento relâmpago, ó, preenche valores automaticamente, insira alguns exemplos que você deseja como saída e mantenha a célula ativa na coluna a ser preenchida. Deixa eu ver aqui uma coisa, vou selecionar aqui o número de colunas. Essa ferramenta aqui é nova, eu não tinha visto ela ainda. Examinamos todos os dados, seleção e não vimos um padrão para preenchimento. Entendi aqui. Deixa eu voltar. Por exemplo, deixa eu ver se é esse aqui, de acordo com a minha lógica. Essa ferramenta é nova. Vamos lá. Ele simplesmente pegou uma mistura de colunas aí, não vi não. Nada interessante aqui. Vamos pular. Essa coluna é nova, essa ferramenta é nova, ainda requer um estudo dela. Vamos lá. Remover duplicatas. O que seria remover duplicatas? Por exemplo, eu vou pegar aqui as cidades, tá? Vou levar elas para lá. Colocar aqui, cidade. Então, digamos que você filtra os dados e você quer remover os valores duplicados, por exemplo. Tá? Então, eu vou selecionar aqui só os valores, tá? E observe que eu tenho 2 vezes Lagoa da Canoa, eu tenho 2 vezes Giral, eu tenho 2 vezes Arapiraca. Então, eu tenho 2 de cada. Quando eu clicar aqui em remover duplicados, ele vai dizer o seguinte, o Microsoft Excel encontrou dados próximos à seleção. Esses dados não serão removidos,
porque você não selecionou. Aí ele pergunta, o que você quer fazer? Quer expandir a seleção? Vou clicar em expandir a seleção, vou selecionar tudo, certo? E ele vai procurar quais são os valores duplicados e vão apagar. Vamos ver aqui, eu vou clicar em OK. Ah, não, é porque ele já levou em consideração tudo. Deixa eu voltar aqui novamente. Não vou expandir, vou continuar com a seleção atual. Vou pedir para remover duplicados. Pronto. Dois valores foram encontrados aqui. Teve algum errozinho aqui. Deixa eu fazer novamente. Ele está... Ele não está... É porque ele não exclui a primeira aqui. Curioso. Deixa eu voltar aqui. Ele vai dar certo agora, porque vou começar a partir da cidade, tá? Vamos lá. Pronto. Aí observa aí que ele apagou 3 valores. Então, tinha aparecendo lá Arapiraca 2 vezes, Giral 2 vezes, Lagoa da Canoa 2 vezes, e observa que ele removeu e deixou apenas um nome de cada. Tá? Então, quando existir uma necessidade de você remover aqueles valores que estão duplicados, então você já sabe que você pode usar... Eu sono agora. Você pode utilizar essa questão de remover duplicados. Ok? Tranquilo? Entendeu essa partezinha aí de remover duplicados? Hein, pessoal? Pessoal, entendeu? Vou voltar aqui para deixar... Professor, você pode repetir? Todo mundo entendeu? Posso sim, vamos lá. Ó, vou selecionar aqui todas as cidades, inclusive eu vou selecionar o nome cidade, porque eu observei ali que a primeira célula, ou seja, essa que está em branco, ela não vai contar como valor duplicado, tá? Isso aqui é só a base de verificação. Então, eu selecionei todas as cidades e vou aqui ó, em ferramentas de dados, ó, e vou clicar aqui em remover duplicados. Remover duplicados, ele na mensagem ele diz que existe mais valores ao lado. Eu quero expandir a seleção. Nesse caso, não. Eu vou deixar para continuar a seleção atual. Por quê? Porque se eu pedir para expandir, é considerado como um dado o nome, o sobrenome e a cidade. E não existe, por exemplo, 2 cadastros iguais, onde o nome, o sobrenome e a cidade sejam iguais. Todos eles são diferentes. Então, não vai apagar nada. Então, por isso eu estou deixando só a cidade, porque eu sei que existe 2 vezes Lagoa da Canoa, 2 vezes Giral, 2 vezes Arapiraca, tá? Então, o que é que ele vai procurar aqui, ó? Ele vai procurar na coluna cidades quais são os valores que estão duplicados. E observe que ele já encontra valores duplicados encontrados e removidos. 3 valores exclusivos restantes. Ou seja, existem 3 valores exclusivos que eles não se repetem. Tá? Então, você pode ter uma lista enorme. Para você não estar procurando qual é o valor repetido, simplesmente você já pode selecionar e apagar apenas os valores repetidos. Ok? Entendeu agora? Ok. Entendi. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu vou fazer um Ctrl Z, vou deixar como estava aqui, tá? Em seguida, eu tenho aqui, ó, validar dados. Então, digamos que, pessoal, ó, eu vou colocar aqui, só para a gente ver aqui, ó, idade, tá? E aqui eu vou colocando, por exemplo, eu vou inventando nomes aqui, na verdade. Aliás, inventando idades. Eu vou colocar aqui, esse tem 24, vou colocar aqui, esse tem 65, 15, eu vou colocar que a Maria tem 13, eu vou colocar que a pastora tem 70, eu vou... Aliás, mentira, eu vou deixar logo 0 aqui, na verdade. Fica mais fácil aqui, porque qual seria o intuito dessa validação de dados, tá? Digamos que você vai fazer um evento, por exemplo, um evento de futebol, onde as inscrições é apenas para as pessoas de tanto a tantos anos. Por exemplo, uma peneira de futebol, digamos assim, que seja uma peneira entre 15 e 17 anos. Quando você fala entre 15 e 17 anos, mesmo que vá ser cadastrado, tá? Um valor diferente daquilo que foi definido não vai ser aceito. Não sei se vocês já ouviram em algum momento o pessoal dizer o seguinte: o sistema não aceita que eu coloque outro valor.
Então, quando se coloca, quando vocês ouvem isso daí, é porque quem desenvolveu aquele sistema, ele criou um parâmetro, tá? Então, ele criou uma regra de validação. Só vai validar de acordo com o que ele foi definido previamente. Se alguém for inserir um valor diferente dessa regra, o sistema não aceita. E é por isso, muitas vezes, que o pessoal diz, o sistema não aceita, o sistema não aceita. Por quê? Porque regra de validação. Então, ele só vai validar de acordo com a regra que foi pré-estabelecida. Eu vou deixar ele em branco aqui, ó. Vou deixar ele em branco aqui, porque nós vamos inserir a idade depois, tá? Vou lá, ó, em regra de validação. Eu posso clicar aqui na setinha, porque ele vai ter várias possibilidades aqui, ó. Validação de circular dados inválidos, limpar círculos de validação. Eu vou usar o primeiro aqui, ó, que é validação de dados. Eu poderia ter clicado direto também no botão, tá? Aí, só uma pergunta, pessoal. A janelinha mostra para vocês aí que ele abriu uma janelinha aqui com validação de dados. Ela mostra aí para vocês? Não. Não Não. mostra. Pronto, então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer o mesmo padrão que eu fiz agora há pouco, tá? Eu vou fazendo um print. Eu vou fazendo os prints aqui e vou organizando para ir comentando para vocês, tá? Então, eu vou fazer um print aqui. Só um instantezinho, que aí eu faço e vou comentando, tá? Só vai demorar. Esse errozinho aqui é chato, viu? Atrasa. Fazer logo das 3, porque eu vou seguindo e vocês já vão vendo tela por tela. Aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só configurar aqui, porque já para dar, tá? Só falta uma janela agora, tá? Pronto. Terminei aqui. Vou só terminar aqui, para poderem visualizar. Pronto, vamos lá. Então, olha só, eu vou selecionar apenas a coluna D, ou seja, os valores que estão em branco, tá?
Quando eu clico lá em dados e validação de dados, ele vai aparecer essa primeira janelinha aí para vocês, que é a validação de dados, ou seja, observe que nós temos configurações, mensagem de entrada e alerta de erro. Configurações, eu vou definir, primeiro, o que é que eu vou permitir, tá? Qual é a regra que eu vou permitir? Então, ele diz o seguinte, ó, qualquer valor, número inteiro, decimal, lista, data, hora ou comprimento de texto. Deixa eu pegar alguns exemplos aqui, ou personalizado, né? Deixa eu pegar aqui como exemplo. Digamos que o meu intuito seria pela data. Aí eu vou delimitar uma data, ou seja, já pela data de nascimento. Então, só vai aceitar do dia 1º de janeiro do ano tal a 31 de dezembro do ano tal. Por exemplo, poderia fazer dessa maneira aí, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, número inteiro. Por que eu vou colocar número inteiro? Porque como eu estou trabalhando com idade, tá? Como eu estou trabalhando com idade, na idade, não existe, por exemplo, quando alguém lhe pergunta uma idade, você vai dizer que tem... Pessoal, só um instante aqui. Ela pegou um grande ontem. Foi. Sim. Aí o que é que acontece? Ó, número inteiro, quando alguém pergunta uma idade a alguém, ninguém vai dizer, ó, eu tenho 20 anos e 10 meses. Não. Porque é 20 anos. Quando completar 21, fala que tem 21. Funciona dessa maneira. Eu tirei um print ali e, na verdade, quando eu coloco o número inteiro, ele vem aqui com alguns campos. Ele vem em 3 campos. Um chamado de dados, outro mínimo e outro máximo. Então, esse dados, eu digo o seguinte, ó, está entre... Aí, quando eu clico na setinha, ele diz aqui, ó, está entre, não está entre, é igual a, é diferente de, é maior do que, é menor do que, é maior ou igual a, é menor ou igual a. Ou seja, eu vou criar ainda a regra, melhor, estou criando a regra de inserção de valores. Digamos que eu vou colocar aqui, ó, está entre, por exemplo, vou colocar aqui, está entre. O mínimo, por exemplo, a regra que eu coloquei aqui para vocês foi... Peraí, viu? A regra que eu coloquei para vocês, o mínimo foi de 18 anos, tá? E o máximo foi de 40 anos. Digamos que é para trabalhar. E a empresa só quer contratar pessoas entre 18 e 40 anos, digamos assim, tá? Então, já apliquei aqui. A única coisa que vocês não conseguem ver aí são dados e máximo. Então, no dados eu coloquei está entre, no mínimo eu coloquei 18 e no máximo eu coloquei 40. Na mensagem de entrada, tá? Na mensagem de entrada, que foi essa segunda janela que vocês estão vendo aí, ele diz o seguinte, quando a célula for selecionada, mostrar esta mensagem de entrada, ou seja, um alerta para a pessoa inserir os dados. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui idade, tá? E eu coloquei aqui, ó, insira, ou por favor, insira uma idade entre 18 e 40 anos. Pronto. É o seguinte, ele já vai jogar uma mensagem, só em clicar na célula, já vai jogar uma mensagem informando, ó, insira uma idade entre 18 e 40 anos. Então, já joga digamos, esse alerta. Na alerta de erro, a gente vai escolher. Nós temos 3 aqui, ó. Cliquei até na setinha para vocês verem, onde tem lá, ó, para, aviso, aliás, parar, aviso e informações. Quando a gente usa o parar, simplesmente ele trava, tá? Ele não aceita nem a pau outro valor que não esteja entre 18 e 40 anos. Se eu colocar o aviso, ele só avisa, ó, você inseriu uma idade errada, mas o sistema aceita, ou seja, é só uma recomendação, né, do erro. Em seguida, eu tenho aqui, ó, informações, ele só informa, tá? Ó, você inseriu alguma coisa errada. Compare aí, por exemplo, com os nossos pais, tá? Digamos que o Lucas foi fazer alguma arte, né, como dizem os pais. E aí os pais dizem o seguinte, você não vai fazer. Pronto, simplesmente o Lucas vai parar e não vai fazer. Mas se a mãe do Lucas chegar e disser o seguinte, Lucas, ó,
tô avisando, viu? Você vai cair. Ela tá avisando, mas ela tá deixando, tá? Ela tá deixando. Então, ela avisa, mas ela deixa. E o outro, a informação seria o seguinte: Lucas, você pode cair. Então, quer dizer, ela dá uma informação. Então, nós temos três situações. O parar, simplesmente ele não aceita de forma nenhuma. O aviso, ele só avisa, é uma recomendação. E o último, ele só vai informar que a pessoa está com a idade diferente, apenas isso. Então, eu vou usar o parar porque eu não quero que ele, digamos, aceite de forma alguma. Então, no título, eu vou colocar aqui, ó, idade, por exemplo, inconsistente, por exemplo. Idade inconsistente. Aí eu vou colocar aqui, ó, você inseriu uma idade diferente da permitida, por exemplo. Vou clicar aqui em OK. Vou clicar em OK e vocês vão ver agora como é que funciona, tá? Olha só. Tirei o mouse aqui de cima, observe que não aparece nenhum aviso. Cliquei na primeira célula, aí já vem aquela mensagem de aviso, né? Ele já vai jogar uma mensagenzinha dizendo, ó, idade, ó, insira uma idade entre 18 e 40 anos. Eu vou colocar 15, porque eu sou teimoso. Quando eu teclar Enter, vai surgir, observe que vai surgir uma janela aí na tela dizendo o seguinte, ó, idade inconsistente, que foi o que nós colocamos, você inseriu uma idade diferente da permitida. E observe que simplesmente ele não aceitou. Se eu clicar em repetir, ele só seleciona o valor para colocar um outro. Por exemplo, agora eu vou colocar 19. Ó. Ele aceita de boa. Mas se eu chegar aqui, por exemplo, ó, o que é que vai acontecer? Observe, você inseriu uma idade diferente. Se eu clicar em cancelar, ele só apaga lá os dados, mas ele não aceita de forma nenhuma uma informação que não esteja nesse. Agora eu vou voltar lá, vou selecionar aqui novamente, eu vou voltar lá e vou mudar a regra, tá? Eu vou colocar, deixar a mesma coisa, só vou mudar, em vez de parar, eu vou colocar um aviso, tá? Vou clicar em OK. Olha só, vou colocar 15. Vai dar agora, você inseriu uma idade diferente da permitida. Quer continuar mesmo assim? Se eu clicar em sim, tá vendo que ele aceitou? Só foi uma recomendação. Se por acaso eu colocar aqui, ó, um 14, eu vou clicar em não, ele volta para que eu faça a correção. Vou colocar 41, olha lá, ó. Então ele jogou a mensagem novamente. Se eu clicar em sim, observe que ele aceitou. Então o aviso, tá? O aviso ali, ele digamos, diz que está errado, mas ele aceita qualquer coisa que for digitado. Então eu vou e agora eu vou colocar o informações, tá? Colocar só informações, você vai ver que já vai ter uma diferençazinha lá. Ó. Vou colocar 16. Ó, você inseriu uma idade diferente da permitida. Esse é de 16. Pronto, continuou. Então ele não deu a possibilidade de se eu queria continuar ou não. É só clicar em OK, tá certo. Você ignora e vida que segue. Então nesse caso aí ele simplesmente passaria a ser digitado qualquer valor. Mas, assim, dependendo da situação, né? Cada situação é uma. Então, eu vou mudar, vou colocar, ao invés de informação, vou deixar o parar mesmo. E aqui a gente vê que ele não aceita de forma. Então, observe que você pode criar um sisteminha no Excel, todo prontinho, então ele vai ficar cheio das regras de validação, ou seja, o usuário só insere a informação que já estiver, digamos, previamente definida e tudo mais. Ok? Entenderam, pessoal, essa parte aí de regras de validação? Pessoal, entenderam aí sobre regras de validação? Entendi. Fácil. Tá. Tranquilo aí, vamos lá. Quem mais entendeu, por favor? Entendi também. Maria, entendeu, Maria? Ei, Maria, entendeu? Maria, Lucas,
Israel. Vamos lá, deixa eu ver mais aqui qual vai ser a sequência aqui. Procurando aqui no livro enquanto vocês me respondem. Deixa eu só verificar aqui, tá? Só um instante. E aí, pessoal, tranquilo, né? Todo mundo aí entendeu? Vamos lá, tá? Deixa eu voltar aqui e apagar ali para a gente. Aliás, eu vou pedir uma nova planilha aqui. Na sequência, eu tenho o teste de hipótese, tá? E o teste de hipótese, ele tem aqui uma coisa muito importante que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não tem conhecimento como é feito a ideia de, por exemplo, nas lojas de Arapiraca, não tem aquela questão de cada vendedor ter uma meta a ser atingida? Não é isso? Toda loja aí vende no comércio, cada vendedor tem uma meta. Por exemplo, tem lojas que a meta é 10 mil, tem lojas que a meta é 15 mil, tem metas que a loja tem lojas que a meta é 30 mil, 40 mil. Então, tudo isso vai ser uma dependência da empresa. Primeiro, vocês entendam o seguinte, tá? Que a meta ela é definida de acordo com as obrigações que as empresas têm. Por exemplo, você pega uma empresa grande, vamos colocar aí uma empresa, vamos colocar o Grupo Coringa, por exemplo, tá? Então, o Grupo Coringa tem lá 200, 300 funcionários. Um cálculo, que é esse que nós vamos fazer agora, para saber o seguinte, quanto a empresa vai ter que vender para ela, ou principalmente, para ela conseguir pagar todos os 200 ou 300 funcionários. Então, é feito um cálculo diz o seguinte, ó, nós temos que pelo menos valor X por mês. E é o que acontece nas lojas de Arapiraca. Então, é feito um cálculo, por exemplo, as despesas, ou seja, água, energia, telefone, os impostos, o salário dos funcionários. É somado também, por exemplo, os valores que a empresa tem que pagar a fornecedores. É calculado também um lucro que ter. Então, se uma empresa ela só digamos, pagar as contas e não sobra nada, o que vai acontecer? Na primeira dificuldade, ela vai à falência, que é o que está acontecendo com muitas empresas agora nesse período de quarentena. Quem tinha o chamado... Oh, meu Deus, agora me deu um branco aqui. Quem tinha um capital de giro, tá? Capital de giro é o dinheiro do sufoco, é o dinheiro do trabalho. Então, as empresas que tinham um capital de giro, elas estão se aguentando um pouquinho mais, tá? As empresas que não tinham capital de giro, que não tinham um valor para negociar, um valor para trabalhar no momento de crise, simplesmente ela faliu ou vai falir agora nesse período de quarentena. O governo colocou aí agora mais um decreto até o dia 30 de maio. Então, alguns comércios abrem, outros ficam fechados. E os que ficaram fechados? Né? Os donos dos prédios vão exigir o aluguel, tá? Quer receber o aluguel a qualquer custo, mesmo a empresa estando fechada. Tá? Então, quer dizer, existe uma dificuldade envolvida aí. Então, a empresa tem que trabalhar com lucro. Então, é feito um cálculo em cima de, por exemplo, qual a quantidade de vendas que a empresa tem que fazer. Ela sabe quais são os custos que ela tem. Ela tem que saber, por exemplo, qual é a margem de lucro que ela vai ter. Ela tem que saber qual é a despesa, quais são as despesas que ela tem, tá? Consecutivamente, ela vai saber, por exemplo, quanto é que eu vou ter de lucro se eu vender valor X. Então, é isso que nós vamos fazer no teste de hipótese agora, tá? Eu vou só ampliar aqui um pouquinho para vocês poderem acompanhar. Prestem atenção aí. Se vocês não entenderem, por favor, me avisem, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, vendas, tá? Digamos que uma empresa ela teve
vou colocar aqui, por exemplo, 66 mil reais, vou colocar 67 mil reais, 1, 2, 3. 67 mil reais de vendas, mas ela tem um custo, tá? Ou seja, ela tem um custo operacional, que é para manter a empresa aberta, tá? Ela tem um custo de 32 mil, por exemplo, 550, por exemplo, tá? Coloquei o ponto ali, não deveria nem ter colocado, mas já coloquei. Vamos lá. Sim, mas ela tem aqui uma margem, ou seja, ela tem que ter a margem de lucro dela. Ela tem as despesas. Vamos lá. Quanto é que vai sobrar para ela no mês? Porcentagem de lucro que ela trabalha. A porcentagem de lucro. Eu vou definir tudo isso daqui. Mentira, só isso daqui. Eu vou definir esse valor aqui como estilo de moeda. Vou aqui na página inicial, já vou definir como estilo de moeda. Aqui eu vou definir como porcentagem, porque nós vamos trabalhar com porcentagem. Então, vamos lá. Aqui, ó, na margem, a gente vai saber o seguinte, tá? Igual, se a empresa ela vendeu 67 mil reais, mas ela teve custos de 32 mil reais, qual foi a margem de lucro bruto, tá? Isso daqui a gente pode entender como um lucro bruto, tá? Então, ó, ela vendeu 67, ela teve custos de 32, então sobrou para ela, digamos, 37 mil, aliás, 34 mil reais. Nas despesas, tá? Nas despesas, ele funciona da seguinte maneira. Igual o B1, tá? Vezes 40%, e a gente define, por exemplo, a porcentagem aqui no cálculo de vezes entre 0,4, tá? Então, esse 0,4 ele corresponde a 40%, porque eu não tenho uma coluna dizendo lá que o meu lucro vai ser de 40%. Então, está dizendo que o lucro aí vai ser de 40%. O que é que acontece aí, ó? 40% de 67 mil reais corresponde a 26 mil, tá? Então, se ele pega aqui, por exemplo, igual, ele tem a margem dele, tá? Menos as despesas. Observa que só sobrou para ele R$ 7.650. Então, livre, tá? De lucro líquido. Aí vocês imaginam o seguinte, uma empresa vender 67 mil reais durante todo o mês para sobrar para a empresa R$ 7.650. Como é feito? Aí ele quer dizer o seguinte, ó, eu quero aumentar, eu quero saber quantos por cento eu tive de lucro líquido. Aí o que acontece aqui? Eu vou colocar B5, tá? Dividido pelo B1. Observe que, traduzindo aqui, tá? O lucro líquido dele é 100%. Então, quer dizer, a cada 100 reais vendidos, sobra para ele, a cada 100 reais só sobra para ele 11 reais vendidos. Tá? Ou seja, 11 reais de lucro. Aí ele diz o seguinte, minha gente, digamos que eu vou só modificar aqui, ó. Olha só, tá sobrando 7.650, tá sobrando. Eu vou dizer que no mês ele vendeu quanto? Ele vendeu 50 mil aqui, ó. Olha só, se ele vender 50 mil reais, ele vai terminar o mês devendo. Ele vai terminar o mês devendo R$ 2.550. Entendeu aí? Então, o que acontece? Ele pega aquele valor, por exemplo, se eu colocar 60 mil aqui, vender 60 mil. Ó, se ele vender 60 mil, ele vai lucrar R$ 3.470 para a empresa. Ou seja, é um valor muito baixo, tá? É um valor muito baixo para uma empresa que vende 60 mil lucrar durante o mês. Aí o que ele faz? Ele vai, por exemplo, jogando os valores aqui e ele vai chegar à margem de lucro dele. Por exemplo, digamos que eu vou... tá?
observa que se ele vender 100 mil reais de mercadorias, ou seja, de vendas por mês, vai sobrar 27 mil reais para ele. Aí, digamos que ele define esses 100 mil reais aqui como a meta de vendas mensal. Aí ele tem aqui, ó, por exemplo, quantidade de funcionários, por exemplo. Olha lá, quantidade de funcionários. Digamos que ele tem funcionários, tá? 6 vendedores aí. É simples, ele é só fazer assim, ó, meta por vendedor. Estou fazendo aqui meio aleatório. Meta por vendedor igual 100 dividido por 6. O que eu fiz aqui que eu errei? Coloquei outro igual. Vamos lá, dividido por 6. Olha lá a meta de cada vendedor por mês, tá? Aí digamos que a empresa diz o seguinte, pessoal, as contas aumentaram e a meta vai aumentar também. Aí o cara, ele colocou lá, ó, 110 mil reais de meta para serem vendidos esse mês. Olha lá, ó, efetivamente já aumenta, tá? Então vai para 18 mil reais. Entendeu como é que funciona? Então essas lojas aí de Arapiraca fazem os cálculos de meta de funcionários a partir dessa ideia aí. Suponhamos que ele chegue e diga o seguinte, ó, os custos aumentaram, pessoal. Ó, antes a gente trabalhava com custo de 32 mil, agora a gente está trabalhando aqui, aumentou os funcionários, o custo agora é 35 mil. Então, quando você aumenta o custo, o lucro diminui, tá? O lucro diminui. Ele vai dizer, não, mas eu não trabalho com um lucro de 28%, eu tenho que aumentar isso daqui, né? Aí ele vai ter que aumentar as vendas para poder aumentar o lucro. Ou seria a questão seguinte, ou ele aumenta as vendas ou ele diminui os custos, um dos dois. Aí o que é que o empresário faz? Bom, eu posso diminuir, aliás, eu posso aumentar e demitir alguém. Aí muitas vezes ele pensa no social, então eu vou demitir, vai ter gente desempregada. Eu vou segurar esses funcionários, mas para segurar os funcionários eu preciso vender mais para segurar, então eu preciso do empenho de todo mundo, tá? Então, por exemplo, funcionários, eu baixei o meu custo aqui para 20 mil, olha lá, mais, observa que vai sobrar mais para mim, tá? Então, se eu vendi 110 reais, 40%, 42% é meu lucro, tá? Aí, outra coisa que as empresas elas podem fazer é o seguinte, ó, pessoal, muitas empresas fazem isso. Esse mês, a meta é 100 mil reais, tá? A meta é 100 mil reais. Mas se juntos conseguirmos bater essa meta, eu vou dar, por exemplo, vamos lá, vamos colocar aqui um exemplo. Eu vou colocar aqui 10%, 10 não, porque é muito, né? Mas eu vou dar 5% do lucro para cada funcionário, tá? Porque tem algumas empresas que elas trabalham com participação nos lucros. Então, é estipulado a média, que é, aliás, a meta, que é o que vai pagar a gerência da empresa, ou seja, vai pagar todo o funcionamento da empresa, e o que passar desse valor, ela bonifica os seus funcionários. Tá? Então, por exemplo, digamos que aqui eu vendi, digamos, 10 mil reais a mais. Então, eu posso colocar aqui, ó, 10 mil, eu vou colocar 10 mil, e agora eu quero saber quanto vai ser a porcentagem para cada um. Então, eu posso colocar igual 10 mil vezes 0,05, que é 5%. Legal, 500 reais para cada um. Então, quer dizer, foi vendido 10 mil reais a mais, cada pessoa ganha 5 mil reais a mais. Aliás, cada pessoa ganha 500 reais a mais. Aí, digamos que a meta foi batida em 20 mil reais. 20 mil reais da meta. Observe que cada pessoa já vai ganhar R$1.000 a mais no salário. Então, o cálculo, digamos, não é difícil de fazer. É só você entender aí como é que funciona a lógica, tá? Mas as empresas, em Arapiraca ou em qualquer parte do mundo,
para ela calcular quanto ela deve vender, quanto ela deve ter de lucro, tá? Como é que ela vai conseguir pagar todas as contas no final? Aí tem essa questão das metas a serem batidas. Os vendedores se virem. Aí, por exemplo, fulano bateu, fulano não bateu. Aí vai dizer, por exemplo, você tem 6 vendedores aí, 5 bateram, apenas um não bateu a meta. Por que um não bateu, né? Aí aquele um fica sob observação para que no futuro, se ele não melhorar as vendas dele, simplesmente ele pode ser demitido. Que infelizmente nas empresas funciona dessa maneira, tá? E aí vem uma dica, por isso que vocês devem ser comunicativos, porque nas empresas, se você não for comunicativo, você não consegue bater metas e aí as metas causam uma demissão, ok? Entenderam, pessoal, essa parte aí do atingir meta? Entendi. Pessoal, todo mundo atingir meta. Sim. Joelma. Entendeu? Vamos lá, Lucas, já entendeu? Entendeu? Mas Isaías. E aí, tranquilo? Isaías tá... Eita, pessoal, deixa eu fazer a frequência aqui. Beleza, deixa eu só fazer a frequência aqui, só um instante. Então, para vocês verem assim, que para uma empresa, ela custear todos os custos, ou melhor, todos os investimentos dentro da empresa, manter meio mundo de funcionário, não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. Então, dessa maneira aí, sobra para os vendedores, ou seja, para os funcionários, terem que vender, porque outra coisa, viu, que as empresas elas fazem o cálculo é o seguinte, por exemplo, um exemplo, né? Eu sou empresário e eu quero colocar eu quero contratar o Vitor, por exemplo. Então, digamos que o salário do Vitor ele é R$2.000, digamos assim, tá? Então, para eu contratar o Vitor, eu tenho que fazer um cálculo que, na verdade, assim, eu pago R$2.000 ao Vitor, mas vem os impostos, o que isso daí deixa, por exemplo, o Vitor ainda mais caro, por exemplo, R$2.200, R$2.300. Então, em cima é o seguinte, bom, o Vitor, eu estou pagando a ele R$2.300 por mês, que é o valor global, tá? Quanto ele vai me render? Aí vem a questão também aí do atingir meta, tá? Vem a questão do atingir meta, ou seja, o Vitor ele tem que se pagar e ele tem que bancar a empresa. Então o cálculo é mais ou menos assim também. Então coloca lá, o Vitor vai ter que vender, por exemplo, tantos R$1.000 para ele conseguir se pagar e me dar lucro. Porque não é só se pagar, né? Ele vai se pagar e a empresa, como é que fica? Então, ele vai se pagar e ele tem que dar, digamos, lucro. Então, hoje a contratação ela funciona dessa maneira, tá? Quanto é que aquele funcionário ele vai render de volta para a empresa, ok? Tranquilo? Tranquilinho aí, todo mundo entendeu, não é isso? Deixa eu ver aqui para a gente continuar. Deixa eu continuar, cadê? Vamos. Vou pedir mais uma planilhazinha aqui e na minha sequência aqui ele fala sobre estrutura de tópicos, tá? Então, em estrutura de tópicos, digamos que eu apaguei as outras planilhas, mas deixa eu pegar aqui uns dados de algumas pessoas só para agilizar o meu processo aqui. Eu vou... Como aquela planilha lá dos vendedores, é porque eu não estou com ela aqui. Deixa eu inserir aqui... Por exemplo, vou inserir aqui o nomezinho... da Silva. Vou colocar mais abaixo aqui a
Vou colocar José da Silva. Vou colocar, deixa eu ver aqui, Pastora. Vou colocar Maria novamente. Vou colocar Sebastiana. Vou colocar aqui, repetindo alguns. Delcio de novo, beleza. Então, eu vou criar uma coluna aqui. Vou dizer que é vendedor e vendas, por exemplo. Vendas. Digamos que o Adelso vendeu 160, depois a Creuza vendeu 170, depois aqui o José vendeu 40, a Maria vendeu 100, a Pastora vendeu 190, a Maria vendeu 20, depois Sebastiana vendeu 60, o Adelso vendeu 90, José da Silva vendeu 140, a Pastora vendeu 120. Vamos lá, inventando aqui. Vamos lá. O assunto agora são a estrutura de tópicos e é aqui dentro ainda do... Deixa eu ver aqui, viu? Beleza. É aqui dentro de dados. O que é que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou selecionar todos os dados aqui. Deixa eu ver se é todos os dados mesmo. Bom, eu venho aqui ó, em subtotais. Se eu consigo colocar todas as colunas, que ele só pegou aqui o... Vou selecionar só os totais, então. Então, de vendas, observa que nessa colunazinha, que eu já sei que vocês estão vendo, conseguem visualizar, né? A janelinha aqui com o nomezinho subtotais, hein, pessoal? Todo mundo consegue visualizar aí a janelinha com o nome subtotais? Sim. Pronto, beleza. Ó, nós estamos utilizando como coluna vendas. Qual é a função aqui? Eu posso dizer o seguinte, que é soma, que é contagem, que é média, mínimo, e tal. Eu vou deixar soma, tá? Mais abaixo ele tem substituir subtotais atuais, quebra de páginas entre grupos, não, resumir, baixo não. Só isso aí mesmo. Vou clicar em OK. E não era o que eu queria. Não era o que eu queria aqui. Não ficou do jeito que eu queria. Deixa eu ver aqui, viu? Dessa forma aqui. Deixa eu só dar uma analisada aqui. Tá, deixa eu fazer aqui o seguinte aqui, tá? Vou selecionar todos os dados, tá? Faltou um detalhezinho aqui. Classificar de A a Z, tá? Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui um passo a passo. Beleza. Aqui ele seleciona tudo, por isso que eu não estava conseguindo aqui. Aí eu vou clicar lá em subtotal. Deixa eu ver aqui. Eu vou querer que seja vendas. Tá? Acho que foi só isso daqui o erro que eu não consegui. Pronto, agora tá certo. Observa que ele já mostrou, por exemplo, aqui, ó. Se vocês observarem, por exemplo, o Adelso, observe que cada nome ele fica em negrito aqui, ó. Ele vai ficando em negrito, tá? E o negrito, ele já somou aqui todas as vendas que o Adelso... Ele já disse que o Adelso ele já somou todas as vendas. Então, observa que ele já somou e disse que o Adelso vendeu 385 ao todo. A Creuza, por exemplo, só vendeu 170. O José da Silva, ele vendeu 180, tá? Cadê aqui? A Maria da Silva vendeu
e a Sebastiana 305. Então, o total foi vendido R$ 1.559. Então, veja para quem gerencia uma loja, vamos colocar aquelas sapatarias de Arapiraca, que tem os vendedores ali. Quando você chega, você botou o pé na loja, é uma briga para lhe atender, né? Já comigo já aconteceu deles discutirem, por exemplo, quando eu entrei, um deu um passo, aí o outro deu também, aí um andou mais rápido, aí veio me atender, aí o outro reclamou, porque o cliente, ou seja, eu seria para outro vendedor. Então tem lá 200 vendedores, e aí fica mais fácil para dizer o seguinte, ó, como é que fulano está vendendo? Aí ele chega aqui e ele vê, por exemplo, que a Creuza só efetuou uma venda. Aí o cara vai chegar, ou seja, o gerente vai chegar para a Creuza e vai dizer, ó, a Delcio vendeu 4 vezes, vendeu 3, Maria vendeu 3 também, Pastora vendeu 2, Sebastiana vendeu 2, por que só você vendeu uma? Tá? Então, chega lá no fim do mês, pode cobrar, ó, fulano está vendendo, por que você não está vendendo? Então, é uma forma, pessoal, é uma forma de manter uma forma assim de gerenciar as vendas de cada vendedor. Então, você consegue separar uma opçãozinha do outro. Onde tem aqui ao lado esquerdo, por exemplo, ó, se eu tem um monte de sinal de menos, se eu clicar aqui ó, no menos, ele fica mais. Ó. Então, observe que ele só vai mostrando apenas os totais de todos os vendedores. Aí, se eu quero ver quais foram as vendas do Adelson, eu clico no sinalzinho de mais só do Adelson. Observe que vai mostrar só as vendas dele. Aí eu minimizo as vendas do Adelson e vou clicar, por exemplo, na Maria aqui, ó. Então, ele só vai me informar as vendas que a Maria fez. Então, eu passo a ter um controle maior a partir desse ponto aí, né? Ou seja, a partir desse gerenciamento. Ok, pessoal? Entenderam aí esses subtotais? Hein, pessoal? Alguma dúvida ou pergunta a respeito de subtotais? Hein, pessoal? Dúvidas ou perguntas? Não. Tranquilinho, né? É bem fácil. Então, pessoal, ó, o próximo passo é a gente trabalhar com macros. Então, para a gente trabalhar com macros, a gente vai ter que montar 3 planilhas para que a gente possa efetuar. E aí não vai dar tempo a gente para trabalhar com macros, tá? Então, sendo assim, os assuntos que faltam para a próxima aula é macros, tá? E a parte de inserir e formatar imagens, ok? Então, é provável, sim, aí vem a parte de objetos, tá? Que a gente vai ver. E aí a gente termina, inclusive não tem nem exercício para passar para vocês, nós terminamos o livro na semana que vem, ok? Então, já fica certinho que de hoje a 15 nós faremos a avaliação, certo? Então, comecem a estudar, comecem a revisar aí os assuntos que vocês já viram, porque semana que vem vocês podem, digamos, tirar dúvidas comigo, tá? No tempo a gente já faz uma revisão, se não a gente faz a revisão e a prova de hoje a 15, certo? Tudo bem para vocês? Ok, pessoal, sendo assim, tá? Uma ótima semana, se cuidem, porque o período mais difícil esse agora, onde está havendo um número maior de contaminação, tá? Então, evitem sair de casa, só saiam o necessário, e se saírem, por favor, usem máscara, tá? Evite aglomerações, porque o bicho está pegando, tá? Então, muita gente aí só está acreditando depois que pega, né? Por exemplo, na minha cidade, é uma cidade pequena, São Sebastião, tem 35 mil habitantes. E o pessoal, a rua aí cheia. Resultado, apareceu um caso. Depois desse caso, ou seja, da semana passada para cá, já apareceram mais 4 ou 5 casos. Então já tem aqui, parece que 5 e estão para divulgar mais, tá? Porque eu vi boatos que não divulgaram mais para não assustar a população. Mas já tem, como se divulgassem um e deixassem outros amarrados.
Então, só para vocês verem que cidades pequenas tá todo canto, né? Ou melhor, todas as cidades. Então, evitem, se cuidem para que logo, logo a gente possa estar aí presencialmente tendo as nossas aulas normalmente, ok? Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana aí para todo mundo. Tchau. Você também, você também. Tchau. Tchau.